Fala pessoal, beleza? Muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar contando pra vocês como que foi a primeira vez que eu fui autorizado a sair sozinho de casa. Eu já tinha saído outras vezes sozinho, né? Mas essa foi a primeira vez que eu fui autorizado a poder estar chegando um pouco mais tarde. O máximo que eu chegava assim era umas 11 horas, 10 horas, estourando. E nesse dia eu fui pra uma festa, tal, fui com uns amigos, uns primos, e voltei por volta das 2 horas da manhã. Então o que aconteceu? Pra sair é muito fácil, todo mundo empolgado, ansioso, às vezes tem gente em casa, por exemplo, nesse dia aí, acho que tava um primo meu em casa, uma coisa assim. E aí a gente se trocando lá, tal, tocando música, mó ritmo, mó festa, beleza, né? Até aí tava ótimo, maravilhoso. A gente foi pra festa, tal, chegou lá, a gente se divertiu, ficou todo mundo junto lá, batendo papo, comédia, tal, né? Foi muito legal. A gente tava numa mesinha depois sentado, assim, tal, trocando ideia. E aí a galera teve a grande ideia de falar sobre, sei lá, história macabra que lê em algum lugar. Sempre tem, né, grupo de adolescente. Eu tinha por volta de uns, acho que eu tinha uns 15 a 16 anos, por aí. Já tava tudo meio que terminando ali. E a gente sentou e começou a bater papo sobre, aconteceu tal coisa, sabe? Em casa uma vez eu tava, aí a porta bateu sozinha, assim. Uma vez eu olhei no espelho e tava exatamente assim, aí penteou o cabelo pra frente, deixa tudo, tá ligado? Tipo assim, adolescente quando não tem mesmo uma coisa pra contar, inventa outra só pra poder participar ali, né? Só que pra voltar pra casa, isso foi lá no centro, né, da cidade onde eu morava. Pra voltar pra casa, eu já vinha num busão meio que vazio, porque nessa época nem Uber não tinha. Gente, eu tenho 34 anos, não tinha Uber ainda. Uma vez me falaram, quando você for mais velho vai entender. Eu já tô velho e não entendi. Eu peguei o ônibus e tal, né, tava me sentindo mega responsável. Agora eu sou um adulto, agora eu saio sozinho, posso chegar em casa 2 horas da manhã. Ninguém manda mais em mim, tenho 16 anos de idade, ninguém manda em mim mais. Eu sou o brabo a partir de agora. Vou sair sozinho sempre, não quero saber. Ninguém vai poder falar mais nada. Fui, já voltei, tô vivo, tô ok. Esquece, ninguém manda mais no pai. Tô liberado. Beleza. Peguei o ônibus, né? Chegou lá no centro, tal, me despedi dos meus amigos, dos meus primos, tal, das meninas que tava com a gente. Até então, tudo maravilha. É realmente muito legal. Porém, na hora de ir embora, eu já peguei um ônibus vazio, completamente vazio. Só tinha eu e o motorista. Aí o motorista falou assim: mano, aproveitar que tá só nós dois aqui, vou apagar a luz então, aí a gente vai chinelando. Meu amigo, esse cara acelerou. Vocês já pegaram um ônibus depois de meia-noite, assim, tipo de madrugada? O que chama uma corrida de ônibus? Seria Bus Racer? Será que tem alguma corrida de ônibus? Comenta aí se você conhece alguma corrida de ônibus pra mim saber se existe. Big yellow monsters of the schoolyard! We're figure eight bus racing! Até aí tudo bem. Foi mais uma questão emotiva, assim, deu aquela, né, adrenalina, assim, do que medo em si. Não foi uma questão pra medo, né? Foi mais uma questão de adrenalina mesmo. Agora eu entendi! Porém, eu morava em uma casa, a minha família sempre foi muito de se mudar. A gente se mudava muito. Eu tinha uns 15, 16 anos, eu tava morando nessa casa, né? Que ela era uma casa que tinha várias casas no quintal. Porém, ninguém morava. A gente morava na última casa. Então era o portão de entrada, imagina, ó, visualiza. Era o portão de entrada, 82 degraus, a gente morava na última casa. A primeira casa que tinha garagem, né? A gente subia uma escada, aí tinha uma espécie de corredorzinho. Nesse corredorzinho tinha uma casa completamente, como é que eu posso dizer? Só a estrutura da casa. Não tinha porta nem janela, era só um buraco preto à noite, né? Porque ali, de dia dava pra ver que era uma casa em construção. Mas à noite era uma construção, só os buracos da janela, das portas e um breu lá dentro, não dava pra enxergar nada. Eu não tinha pensado nisso quando eu saí de casa, pra ser bem sincero. Eu não tinha avaliado o retorno, eu tava pensando só na ida, né? Não, eu quero ir. E meus pais, você tem certeza? Tá tarde e tal. Só que não especificaram exatamente, então eu não tava psicologicamente preparado pra aquilo. Detalhe, quando eu desci do busão, quando eu desci do ônibus pra chegar até minha casa, eu já tava meio que criando na minha cabeça ali, olha pra trás, olha pros lados. Aí você já começa a imaginar, né, sei lá, caramba, eu tô sozinho. Tinha umas 3 luzes assim na rua que não estavam funcionando. Então, a gente já começa assim, quando tá sozinho, um breu, ninguém, absolutamente ninguém. Você olhava assim, sabe aquelas noites que não passa nem gato nem cachorro? Que não faz barulho, você não escuta barulho na rua?
tá tudo em silêncio, assim, ó. Mas um silêncio que incomoda. Era desse jeito, era um silêncio que tava incomodando. E aí acabou que eu indo pra casa, eu já ficava já meio que procurando coisas, sabe? Meio que olhando em volta, assim, meio assustado sem estar assustado. E aí, beleza. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei pra aquela escada, eu falei, tá, pega, agora eu me lasquei. Eu cheguei, abri o portão, olhei, não dava pra ver minha casa, de tão breu que era. Porque assim, não tinha luz nesses 82 degraus de escada. A única luz que tinha era lá na minha casa, lá na ponta. Então o que a gente fazia? A gente deixava a luz acesa lá, né, na ponta da casa de cima, e iluminava parte, não chegava a iluminar tudo, até o portão, mas até a metade, assim, da escada, você ia no escuro, até a metade, da metade pra frente você já tava enxergando, já tava tudo claro. Porém, o que meus pais pensaram? Vamos dormir, tal, né, normal. Só que eles não lembraram que eu tava na rua ainda, ou lembraram e fizeram de maldade, até hoje eu não sei. Aham, sei. Eu só sei que realmente foi... Eu cheguei e a luz estava apagada. A única luz que iluminava a escada estava apagada. Agora você imagina, 82 degraus, tinha várias casas assim no meio da escadaria, e a primeira casa que tinha era essa construção toda escura. Mas não era pequenininha, ela era meio grande assim, então a gente tinha que andar mais ou menos uns 15 metros de escada subindo, com ela do seu lado aqui, janela, porta, janela, porta. Cara, era terrível. Era muito, muito, muito assustador pra época, assim. Então eu já tinha uma tática pra quando eu chegava em casa, tipo assim, 10 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite. Tava escuro já, porém, tinha aquela última luz em cima. Eu saía num trote doido, num pinote, sem olhar pra aquele lado das casas que tava tudo escuro ali. Né? Era a minha tática ali, né, psicológica. pra não se assustar, pra não, sei lá, na minha cabeça não ver nada saindo daquele breu. Meu, é um escuro, porque eram umas portas grandes, janela grande. Então você olhava lá pra dentro, você se perdia naquele breu, assim, sabe? Você se perdia, você não conseguia ver um palmo da sua mão, um breu completo. Então o que acontece? Eu dava um pinote. Eu tenho um probleminha. Eu subia pelo menos metade daqueles 82 degraus. Aqui, ó, o calcanhar batendo na nuca. Era um pinote só. Eu subi correndo, não tinha um fechinho de luz, não tinha. Parece que desligaram a lua aquele dia, porque tava um breu assim, ó, na escada inteira. E a luz de casa, como eu falei, tava apagada, né? Porque meus pais foram dormir e... Por algum motivo eles apagaram a luz, não lembraram que eu tava pra fora. Sei lá, vai saber, né? Sei não, se eles não fizeram de propósito. Aham, sei. Vou lá, seu filho de uma égua. Vai sair tarde? Pera aí, então. Não sei. Consigo imaginar meu pai já pensando uma coisa dessa. Não sei. Eu sei que eu cheguei, tava um breu absoluto. E aí eu subi correndo. No meio da escada, tinha tipo de um quintal, assim, que era a laje da casa de construção. A laje dela era como se fosse um quintal. No quintal do vizinho tinha algumas árvores, né? Até aí, beleza. Era bastante mato, assim, no quintal do vizinho, porque tinha um pé de abacate gigantão. Quando eu tava no meio da escada, eu ouvi um barulho. O barulho não foi tão alto, mas o fato de estar muito silêncio foi muito alto pro momento. Ficou assim, dava pra parecer que tava bem perto de mim, e que eram várias coisas arrastando assim no quintal. Então, bem na hora que eu passei, fiz várias coisas arrastando. E aí, já me bateu o desespero. Eu não consegui, eu tava subindo correndo aqui, na hora que eu cheguei na parte do quintal, fez... Eu não consegui parar pra ver o que era. Eu só aumentei a velocidade. Eu sou a velocidade. Eu tava correndo aqui, ó. Eu me disse, cheguei lá em cima e disse assim, ó, abre! Imagina o desespero dessa pessoa. Um breu absoluto, não dava pra ver um palmo na frente. Na hora que eu tô subindo correndo, né? Na minha cabeça já criando ali. Ai, mas e se? Porque a gente sempre pensa assim, né? E se eu ver alguma coisa? E se aparecer alguma coisa? Então eu já criando ali na minha cabeça umas teorias ali. Não que eu fosse ver alguma coisa nada, mas e se?
Na hora que eu cheguei lá em cima, eu comecei a bater na porta, desesperado, gritando, abre aqui, abre, ô pai, mãe. O povo saiu pra fora tudo... O que foi? O que aconteceu? Ah, eu falei, não sei, tem alguma coisa no quintal, tá correndo atrás de mim, alguma coisa tá correndo atrás de mim no quintal, tem alguma coisa atrás de mim. Ai, caçarola. Meu pai sempre foi assim, ó. Quando ele escutava qualquer barulho no quintal, qualquer coisa, ele ia lá ver. Não tava nem aí, filho, seja o que fosse. E hoje eu sou assim também, pra falar a verdade. Hoje qualquer barulho que eu escuto no quintal pode ser, mano, sei lá, qualquer hora que for, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu só levanto e vou lá ver o que é, não tem o que fazer. Então, meu pai pegou e desceu lá, né? Falou, não, mas como assim, tem gente no quintal? Eu falei, meu, não sei se é gente, não. Eu sei que na hora que eu passei, tava arrastando um monte de coisa. Aí, beleza. Meu pai desceu, olhou no quintal, tal, não viu nada, não viu ninguém. Falou, meu, não é possível. Bom, eu fui lá, aí ele desceu também Aí ele desceu também na casa que tava em construção, tal, olhou lá dentro, tal, levou uma lanterninha, tal, olhou lá. Olhou a casa que tava fechada, porque era assim, era uma casa em construção, uma casa que a minha família alugava, só que tava fechada, tal, não tava alugada, então tava fechada. E a minha casa lá no final. E esse quintal no meio. Porém, ele foi no quintal e não viu nada, não tinha ninguém. Foi lá na casa em construção, ninguém também. Foi na garagem, foi na outra casa. Meu, ele vasculhou tudo, olhou tudo e tal. Beleza, até então, não tinha o que fazer, né? Vamos dormir. Assim, né? Eles dormiram, né? Eu fui lá, tomei banho, comi e tal, e fiquei ali assim, até pegar no sono com os olhão desse tamanho, né? Mas beleza, fomos dormir. No dia seguinte, já tinha passado tudo, porque assim, ó, qualquer tipo de problema é à noite. A maioria das vezes é assim, né? A gente só fica com medo, a gente só fica com... Se você ver um filme de terror de dia com a casa acesa, você vai se assustar muito menos do que se você assistir um filme de terror à noite. Por quê? Porque você cria possibilidades na sua cabeça, cria o escuro causa... o escuro faz com que a sua imaginação comece a refletir mais sobre possibilidades. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, as coisas de dia ficam sempre mais maleáveis, mais tranquilas. Aí eu acordei no dia seguinte, falei, oi, bom dia pra todo mundo. Aí meu pai falou assim, já acordou? Eu falei, já. Então vamos lá vamos lá no quintal que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu falei, beleza, né? Vamos lá. O vizinho, além da casa ser assustador, o corredor e tal, isso do lado de cá. Do lado de cá era um murinho, não era muito alto, era mais ou menos assim, da minha altura, assim. E pro lado de lá desse murinho era um terreno, porque a casa do vizinho era só lá na parte de baixo. Ele não construiu pro resto do terreno. Então o que ele fez? Ele fez a casa dele lá na rua, né? E depois o resto era tudo um terreno vazio assim, cheio de mato, de coisa. E um pé de abacate gigante, mas era muito grande mesmo esse pé de abacate. Devia ter, de 20 a 30 metros de altura, eu acho. Era um pé de abacate muito alto, muito alto. Então, ele já causava uma certa escuridão no corredor da minha casa, porque ele era muito alto e ele era imenso. Até aí, beleza. Então, quando batia vento, alguma coisa, ele fazia um som assim bem forte. Só que a gente, com o tempo, acaba se acostumando com essas coisas. Vou explicar pra vocês agora o que me assustou, qual que foi o problema. No dia seguinte, meu pai desceu lá no quintal, olhou e falou, não, mas não é possível, né? Que esse moleque viu que tava arrastando aqui? O que esse menino viu? Alguma coisa que assustou ele. O que foi que assustou ele? Porque eu não vi ninguém, alguma coisa assustou ele. Aí a gente foi lá, chegou no quintal e ele falou, vê se você escuta o barulho que você tava escutando ontem à noite. Aí eu falei, barulho? Ih, pai, eu acho que eu tô escutando barulho sim. O quintal tava cheio de folha seca. A árvore de abacate, ela soltava umas folhas grandes e com o tempo elas iam ficando marrom e seca. Aquela folha seca, quando você pisa, ela faz quebra. Só quando ela tá sozinha no vento, em um quintal áspero, ela arrasta e faz um monte delas, porque lá a gente vivia limpando,
mas o tempo inteiro caía mais, porque era imenso o pé de abacate. Então o tempo inteiro caía mais. E aí essas folhas iam ficando no quintal às vezes, pegava muito sol e elas ficavam secas, marrom assim, de folha seca mesmo. E aí essas folhas secas foi o que, na hora que eu passei correndo ali, bateu um vento na hora exata que eu tava passando, e o vento arrastou aquele monte de folha, arrastando tudo no chão. E que me fez sair desesperado, morrendo de medo, achando que tinha algum bicho, algum fantasma, sei lá que eu pensei na hora. Que tinha alguma coisa atrás de mim ali me perseguindo. Que me bateu aquele desespero todo. No fim das contas, era isso. Era a folha seca. Saí de casa de novo? Saí, óbvio, né? Mas depois de muito tempo. Eu demorei aí pelo menos uns 6 meses aí até criar coragem pra sair de novo e tal. Ou se saía, eu já ia direto dormir na casa de alguma tia minha. Tipo assim, saí com meu primo, já vou pra casa dele, já durmo lá. Ou meu primo ia dormir em casa, sabe assim? Tipo, eu sempre evitava alguma... não, vou sair, vou voltar sozinho, vou nada. Mas eu demorei um pouquinho pra poder, tipo assim, me sentir à vontade de sair de novo e tal. Foi complicadinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, curte e compartilha pro seu amigo também pra poder tá fazendo o nosso canal crescer. Valeu, é nóis. Tchau.